Por que será que a redução da massa magra vai estar influenciando diretamente no reganho de peso das pessoas após um programa de treinamento? Ou seja, existe uma epidemia de obesidade, concordam? E por que as pessoas vêm perdendo peso e reganhando peso? E essa conversa e essa discussão desse conexão científica é muito relevante, principalmente para esses medicamentos, essas injeções e todas essas estratégias para ganho, para perda de peso rápida. Está começando mais um Conexão Científica, esse programa tão relevante que mostra de forma embasada cientificamente artigos científicos para atuar na melhora do estilo de vida das pessoas e principalmente ter uma vida saudável. E um prazer estar com vocês. Se você que não me conhece, eu sou o professor Sandor Bálsamo. Minha grande missão aqui é ensinar as pessoas a terem um estilo de vida saudável, principalmente com uma mente forte, trabalhando aqui com a saúde funcional integrativa. E eu tenho uma grande missão nos últimos 30 anos, que é valorizar a educação física, ensinando os profissionais de educação física a atingir um faturamento de mais de R$10.000 por mês para poder viver com liberdade, exatamente por meio da prescrição da saúde funcional. E este programa, Conexão Científica, já nós temos aqui dezenas de episódios, a gente vem trazendo artigos científicos de alta qualidade para realmente trazer as evidências do que hoje nós vamos trabalhar em relação à nossa prescrição. Então fica comigo aqui que nós vamos falar sobre a importância da massa magra para a manutenção do peso após um programa de intervenção de treinamento. Ciente que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. Qual ler? Qual utilizar? Como ler? O que nós vamos fazer por aqui em relação a essa aplicabilidade? Então, no artigo de hoje, nós vamos trazer dois artigos relevantes para a gente, com licença aqui. O artigo em questão foi publicado agora recentemente, e esse artigo publicado simplesmente em um dos grandes periódicos publicados no Medicine Science, Sports and Exercise 2022 agora. Esse artigo ele nos traz uma perspectiva da importância da massa magra para a manutenção do peso. Exatamente. Nesse estudo que eu vou estar trazendo para vocês agora, ele mostra claramente que o grupo que fez o treinamento de força e dieta e exercício, no caso cardiovascular, durante um ano, eles tiveram a perda de 12 quilos. 12 quilos, ok? E após um ano da intervenção, eles pararam com a intervenção e o grupo teve um ganho de 6 quilogramas. Ou seja, eles perderam 12 em um ano e depois ganharam 6. No entanto, existe um detalhe. As pessoas que realizaram o treinamento e tiveram uma manutenção da sua massa magra, fica ligado aqui que isso é muito importante, principalmente com as mulheres, tiveram um menor reganho de peso. Ou seja, a manutenção e até o ganho da massa magra, ele foi fundamental para que as pessoas não ganhassem peso. E aqui já serve de alerta e já vale o seu joinha aqui, já vale você estar se inscrevendo no canal. Por quê? Porque aqui é o despertar. Já deixo sua pergunta aqui embaixo também. Por quê? Porque a gente tem hoje uma epidemia de estratégias de alface, de dietas radicais, de treinos mirabolantes, de spa, onde a pessoa vai perder peso. Ela vai perder o quê? Massa magra. Por quê? A descompensação do que ela ingere e que ela gasta vai principalmente reduzir o quê? Massa magra. Então é fundamental estar atento com as medidas, a importância da composição corporal pré, além das fotos e imagens também, e principalmente o acompanhamento de quanto que essa pessoa está perdendo de massa magra. Eu gosto muito de utilizar a bioimpedância da Omron, que a gente utiliza muito aqui, para justamente ter essa proporção da relação da perda de peso com massa magra e massa gorda. No entanto, existe um trabalho recente, publicado agora também em 2020, e aqui eu trago para vocês a importância desse aspecto mais profundo, que é justamente desse artigo aqui, tá? Que mostra outra questão, que é a manutenção da massa magra, sustentando, sabe o quê? O apetite. O apetite. Por quê? Esse trabalho, que é inclusive uma meta-análise, olha só, de intervenção, olha só que bacana, esse trabalho vai mostrar um outro ponto fundamental, que é as pessoas que mantiveram a massa magra, depois da intervenção do treinamento, tiveram menor apetite também. E aí existem dois pontos importantes destacados por esse artigo do Jake
Turich, publicado agora em 2020 também, na American Journal Clinical Nutrition, um estudo bem interessante, resultados randomizados também com dieta e exercício, mostram essa relação, que se a pessoa perde essa massa magra, isso vai acabar no médio e longo prazo, e aqui nós estamos falando de 1, 2, 3 anos, pouco a pouco, uma menor possibilidade de metabolismo acelerado para poder realmente, porque o músculo consome muita energia. Então pense bem, imagina 1 ou 2 quilogramas a mais de massa magra na intervenção de um ano, um mês, um semestre, né, com o longo do tempo. Essa intervenção ela vai afetar diretamente, além do componente manter a energia, o metabolismo mais alto ao longo do tempo, ela vai estar regulando também essa questão da leptina e da grelina, que são hormônios tão importantes para a saciabilidade, tá? Porque automaticamente, quando eu vou voltar a ganhar peso, eu aumento o quê? O tecido adiposo. E aumentando o tecido adiposo, eu vou também estar aumentando a perspectiva desses adipócitos que vão estar regulando diretamente o meu apetite e vão estar dando sinal para o meu cérebro. O que eu quero trazer para vocês aqui, né, professores que estão me assistindo aqui, quando a gente começa um programa de exercício, aqui tem evidências e artigos, mais artigos para estar embasando o que a gente está falando por aqui. E aqui nessa parte final, da hipótese do artigo, olha que bacana, ele traz essa questão importante, que principalmente a questão da perda do peso, da massa magra, fat free mass, olha aqui, ó, aqui destaca aqui no final, ó, tá vendo? Fat free mass, tá ligado a esse aspecto. Vamos agora a algumas considerações finais desses artigos para a gente ir para uma parte prática. Como que tem sido hoje a sua prescrição? Ou seja, você hoje vem tendo um controle do seu aluno está comendo hoje no dia a dia, porque hoje, quando a gente vai trabalhar numa perspectiva com a saúde funcional integrativa, que a gente trabalha aqui no método SAFE, que a gente certifica os professores, a gente tem hoje um questionário que a gente utiliza para mapear café, lanche, almoço, janta, os horários dessa alimentação, que são fundamentais. A gente vai mapear também o nível de atividade física diária, que uma pessoa está 10, 11, 12 horas sentada, é totalmente diferente. Faz sentido comigo? O nível de atividade física mais intensa, menos intensa, que a gente vai avaliar isso também, vigorosa, moderada. Isso vai intervir também, ou seja, eu estou indo muito além do treino. Então esses aspectos estão sendo mapeados por você? Ótimo. Se estão, perfeito. Se não estão, vale a pena ressaltar esses aspectos, porque isso vai ajudar no emagrecimento e na manutenção do peso do seu aluno também. Um segundo ponto importante aqui é, você está fazendo o percentual de gordura, massa magra, massa gorda, você está fazendo esse acompanhamento ao longo do tempo, que vale a pena você ter esses dados, além do peso só da massa corporal em si. E destacar para o seu aluno que muitas vezes ele vai estar perdendo menos peso, mas na foto tem um diferencial interessante, mas que o grande objetivo que você tem é manutenção do peso ao longo do tempo. E aí vem a importância desse trabalho de 2022, desse grupo da Martin também, publicado nessa grande revista Medicine Science, que traz a importância do treinamento de força. E a pressão do treinamento de força vai se dar aí pelo menos 2 vezes na semana, tá ok? 2 vezes na semana, porque tem um outro fator, que o treinamento de força vai ser um grande potencializador de captação de glicose também para dentro da célula. Isso aí vai ser importante também. Então esses fatores fundamentais, alimentação, controle da rotina diária do aluno e também a massa magra e a massa gorda. No entanto, esses trabalhos vão ter algumas limitações. E aqui começa uma das partes mais importantes dessa aula. Você que está por aqui, já se inscreveu no canal, já deu um joinha, está abrindo aqui a gaveta, olha a importância desse trabalho em relação à manutenção do peso. O ponto diferenciado que eu trago para vocês aqui, professores, para nós, é justamente o quanto que nós realmente podemos e devemos estar mapeando o estilo de vida do aluno, do momento que ele acorda ao momento que ele dorme. Ok? Então, se eu tenho uma pessoa que está mais tempo sentado, eu tenho menor possibilidade até de manutenção de massa magra, porque eu estou pegando alunos que ficam 12 horas sentados, não fazem nada de atividade física. Onde esse músculo vai ser estimulado? Então, o mapeamento desse estilo de vida, como a pessoa acorda, o que ela faz de manhã, quais são as atividades, ela sobe escada, ela não desce escada, ela fica muito tempo sentada. E outros componentes que esses artigos não destacaram. Inclusive um deles destaca
que eles não avaliaram esses aspectos? O sono, uma variável importantíssima, a ansiedade, a compulsão alimentar. Então tudo isso deve ser enfatizado também na sua prescrição. Nós que atuamos de uma forma mais profunda com a saúde funcional, né, integrativa, nós temos a grande premissa de avaliar o indivíduo em todas as suas dimensões, psico, emocional, espiritual e física. Todos esses aspectos eles são investigados por meio do check-up safe da saúde funcional integrativa. A gente faz essa avaliação completa. Então, quanto é importante avaliar a força, a flexibilidade, né? Avaliar também os aspectos psicoemocionais. Por quê? Porque a partir desse momento eu tenho um ser humano na minha frente. E eu sei exatamente quem é ele. E eu sei exatamente por que ele come. Então a gente não vai ficar pensando só no efeito. Esses artigos aqui estão falando só de efeito. A gente está falando de causa. E por que não abrir uma gaveta fundamental aqui? Por que esse aluno engordou? Quando é que esse aluno engordou? É mulher? É homem? Ela engravidou, né? Então, se ela engravidou, ela teve ganho de peso. E esse período que ela ganhou peso, quantos quilos foram? Quantos quilos ela tinha antes também de engravidar? Então, tudo isso deve ser investigado. Por quê? Porque isso valoriza o nosso trabalho. Isso diferencia a gente da manada. Porque nós queremos e treinamos os professores a aprenderem realmente a vender um programa diferenciado. Para se tornar um personal faixa preta da SCA, na nossa certificação, a gente vai justamente trabalhar esses pilares para com que você possa chegar para o aluno e ele fala, nossa, mas esse professor é diferente. Ele fala de massa magra, ele fala de exercício, ele fala de cardio, ele fala de sono, ele fala de controle alimentar, ele vai falar de ansiedade, ele vai falar de propósito. Exatamente, porque tem que ter uma intenção e um propósito em cima disso. Então, agora aprofundando nesse sentido, o que é de fato então o método SAFE aqui, né, que você está chegando por aqui? O método SAFE vai ser uma intervenção, né, ela é uma estratégia, uma ferramenta para com que os alunos que você venha a ter possam ser avaliados de uma forma psicoemocional, espiritual, tá ok? Para com que possam ter uma evolução do seu estilo de vida, da sua saúde como um todo. E a gente tem uma classificação, né, de 0 a 100%, onde a gente vai trabalhar com a pirâmide SAFE da saúde funcional integrativa aqui, tá? Que vocês vão conhecer aqui agora, o pessoal que está chegando por aqui, olha que bacana, é de 0 a 100%, essa classificação, olha aí, ó, 0 a 100%, onde nós temos uma pessoa com maior nível de saúde e uma pessoa com menor nível de saúde. E a gente avalia tudo isso para saber se ele vai chegar aqui no chamado Z5, olha aqui, ó, Z5, ó. Por isso que é Sandor Bálsamo Z5, porque é o alto nível de saúde. E a partir do momento que eu sei a classificação de 0 a 100% desse indivíduo, por meio do check-up safe, né, da saúde funcional, depois a gente vai falar mais sobre você passa a ter uma ferramenta, ter uma métrica clara de como é que está o seu aluno. E aí sim, nós vamos intervir de uma forma muito mais ampla, valorizando o seu trabalho. E aqui a gente vai dividir, né, esse nível de produtos, de esteira, de pressão, em 4 etapas. A gente tem hoje o check-up da saúde funcional integrativa, que hoje você pode fazer o check-up com o seu aluno, vai cobrar aí 100, 150 reais. Você avalia de forma 100% online essa pessoa e você faz uma análise desse estilo de vida dessa pessoa. No segundo nível, você vai fazer uma consulta, né, que a gente chama da saúde funcional integrativa, do método SAFE, onde você vai mapear justamente o estilo de vida dessa pessoa. Como é que ela acorda, que horas que ela come, se ela toma água, né, se ela faz alguma oração de manhã, quantos passos ela dá no dia, o que estressa ela, o que gera ela ansiedade. Então você vai conhecer todo o dia dela, dividido em 3 partes, manhã, tarde e noite. Praticamente um diário do estilo de vida dela. Essa consulta a gente vai cobrar de 500 a R$1.000. E essa consulta ela é determinante para o processo de emagrecimento e manutenção. Por quê? Porque a gente descobre o que levou essa pessoa a engordar e a gente vai justamente na causa e na origem. Então essa pessoa come doce à noite, essa pessoa briga com o marido, briga com o chefe, começa a ficar ansioso e come mais. Tudo isso é investigado nessa consulta. E aí depois nós vamos para a parte dos programas em si. Nós vamos estar prescrevendo o treino de força, cardio, mobilidade, se a pessoa tem dor, se ela está com comunicação, porque nós vamos fazer vários testes de força, flexibilidade, mobilidade, cardio também, e a maioria deles sendo feitos todos online. Tá? Isso é muito interessante, porque você começa a trabalhar suas consultorias de forma online, sendo muito valorizado. Lembrando que o check-up é 100, 150, lembrando que uma consulta é de 500 a R$1.000,
Lembrando que os programas da saúde funcional vão ser de 2.000 até 10 mil reais. E aí você começa realmente a ter uma valorização e reconhecimento. E aí a faixa preta, você faturar 10 mil reais por mês aí, e claro, com liberdade, vai acontecer de forma natural. Então o que a gente traz aqui de uma forma mais ampla? Os artigos são muito bons. Os 2 artigos que eu citei aqui, até trouxe um terceiro artigo que é muito bom, tá? Só que eles são muito redundantes no sentido de trazer treino, massa magra, quem manteve a massa magra engordou e não engordou. E eles trazem as limitações, mas nós podemos ficar aqui presos apenas ao artigo. Nós temos que ir além. Nós temos que saber que uma obesidade é uma doença multifatorial. Multifatorial. Então a gente não pode estar julgando, a gente não pode estar achando o que é certo, o que é errado, a gente precisa conhecer esse ser humano para justamente ter uma intervenção assertiva, tá ok? Então nesse Conexão Científica eu trago para vocês essa perspectiva de saber a importância da massa magra, para a manutenção do peso, mas nós somos muito além, mostrando a importância do estilo de vida, do comportamento, dos hábitos, das atitudes. É importante avaliar isso, porque isso diferencia você das demais pessoas, certo? Mais profissionais do mercado. Então, o que nós vamos fazer agora? Pessoal que está ouvindo no Spotify, maravilha, bom demais ter vocês aqui. Pessoal do YouTube, já clica aqui, já ativa o sininho agora aqui, ó, pá, já se inscreve no canal e já deixa sua pergunta e sua dúvida. Aqui também vai ter um canal do Telegram, onde eu deixo conteúdo de extremo valor diariamente, né, para os profissionais por lá. Tem muitos temas relevantes onde a gente trata. E o meu Instagram está aqui também, Sandoval, Dr. Sandoval, Z5 no Instagram. Tem muito conteúdo, stories e a grande poder por lá também. Tamo junto, bom demais. E a gente se vê no próximo Conexão Científica, mais um programa aqui para nós, profissionais de saúde, profissionais de educação física. Bora, porque a faixa preta da Sky é só uma questão de você investir em você e seguir o passo a passo do processo.